Pessoal, boa noite. Vamos dar início aí então a mais uma aula da nossa disciplina de Economia e Cenários Globalizados. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão essa sexta-feira? Tudo certo, professor. Bom, bom. Bom, na nossa aula passada, então, nós começamos a ver aí a parte da macroeconomia, né? Lembrando aí que no primeiro bimestre nós vimos a introdução, a parte histórica e a microeconomia. Na aula passada, nós começamos a ver a macroeconomia. Nós vimos o conceito, vimos ali os objetivos, os pilares da macroeconomia, né, que é uma melhor divisão de renda, um crescimento da produção, uma alta empregabilidade e uma estabilidade nos preços. Aí nós começamos a ver, né, a analisar desses elementos aí, nós vimos um deles, que é a questão do crescimento, né, da produção. E nós vimos como é que essa produção ela é analisada, quais são os indicadores, né? Nós podemos falar lá na questão da oferta agregada, da demanda agregada, da produção agregada. Daí nós entramos nos indicadores de PIB e PNB, né? Na aula passada, inclusive, no finalzinho lá, houve um questionamento, qual seria melhor, né? E o professor acabou dando uma pesquisada, relendo os materiais aí, e são dois indicadores diferentes que mostram efetivamente duas facetas da mesma situação, né? O crescimento da produção. Então, não tem uma diferença gritante, assim, para dizer qual que é melhor, tá? Então, dentro desses critérios da aula passada, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Alguma ponderação? Algum comentário? Bom, então, dando continuidade aí para a gente verificar de forma aprofundada, né, os objetivos, como é que a gente cumpre, quais são os problemas, né, que surgem aí desses objetivos. O próximo deles que nós vamos ver, então, é a questão da manutenção da estabilidade dos preços. Então, aqui o poder público ele vai criar uma política, né, uma forma, um mecanismo de manter estável o preço, o custo, o valor do meu bem, do meu serviço, do meu fator de produção. Ah, professor, mas os preços eles não são estáveis porque nós temos aí alguns indicadores chamados de índices inflacionários ou simplesmente de inflação, ou também nós podemos falar, tá, de deflação, tá, que é o inverso da inflação. Então, a inflação é o aumento generalizado do custo
dos produtos, tá? Não é apenas de um determinado produto e também não é uma alta esporádica, né? Você vê essa alta aí de repente em um dia, uma semana, um mês, de repente depois começa a diminuir, começa a voltar. Então, tá? O indicador, quando nós vamos falar de inflação, então, nós vamos pegar aí que você acaba tendo um aumento mês a mês, né? Nós pegarmos hoje aí, né, os índices inflacionários, seja o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é o INPC, o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, né, o INPC, quando surgiu lá, o primeiro índice que eu falei, era para verificar o custo, né, o preço de consumo das famílias assalariadas. Já o IGPM já é mais para contratos, né? Aqui, principalmente hoje em dia, é utilizado para indexar contratos de aluguel. Então, você pode. Nós temos aí também o IPCA, né? Que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que daí ele acaba atingindo maior gama de consumidores, né? Não só os assalariados, todas as famílias aí, que de uma forma ou de outra acabam tendo renda, né? E aqui nós vamos ter, então, uma análise. Se você pegar aí no acumulado, você vai ver, um todo mês sobe ali 0,4, 0,5, 1%, né? O IGPM é um dos índices que eu mencionei para vocês, e, se não me engano, nos últimos 12 meses ele subiu quase 30%. Então vejam que dos indicadores que nós temos, você tem um aumento, e esse aumento ele é contínuo, né? Então, nós podemos falar de inflação. Como eu falei, como, como eu mencionei para vocês, nós temos também a deflação, que seria o quê? Seria o oposto, então, da inflação, né? Nós teríamos esses índices sendo índices negativos, né? Então, nós não teríamos um aumento dos preços, de forma generalizada, nós teríamos uma diminuição dos preços. Aí eu fiz uma pesquisa rápida aí, e parece que antes da pandemia, os países do Oriente, lá, Japão, por exemplo, se eu não me engano, eles tinham uma deflação. Não era uma deflação elevada, mas possuísse ali uma deflação. Ah, professor, e o que leva então a uma inflação? Bom, a primeira causa dela, e talvez mais proeminente delas, ou a principal delas, né, de acordo com o professor Mankiw, é a desvalorização da moeda, né? Então, nós vamos ter aí que a inflação é um problema de cunho monetário, né? Então, nós vamos precisar de políticas monetárias. Quando nós vimos da moeda lá, falei para vocês que uma das características da moeda era quantidade de valor, né? Então, R$ 5 compra, sei lá, duas maçãs, né? Então, aqui eu tenho uma unidade de valor, uma unidade de preço para comprar um determinado produto. A partir do momento que a minha inflação sobe, o preço do meu produto fica maior, fica mais caro. Então, em vez de eu, com R$ 5, comprar duas maçãs, eu vou precisar aqui de R$ 7, por exemplo, para comprar as mesmas duas maçãs. Então vejam que houve um aumento do preço.
Só que aqui, esse aumento do preço ocorreu devido à desvalorização da moeda, do meu dinheiro. Tá? Não é uma desvalorização em relação a câmbio, como nós vemos aí, o real equivale a $1 equivale a R$ 5 e pouquinho aí. Não, é uma desvalorização em relação à capacidade de compra. Antes eu comprava duas maçãs com R$ 5, hoje eu compro com 7. O que acaba gerando isso? Que eu falei para vocês que é um problema monetário, exige uma política monetária, né? Envolve a moeda. Então envolve questões de quanta moeda existe no mercado. E aí vai ser, nós vamos voltar lá a um dos princípios que nós vimos do Monk, que um dos problemas da economia é quando o governo emite moeda demais. A partir do momento que eu emito moeda demais, eu acabo aumentando os preços, eu acabo criando uma desvalorização da moeda. Então, um exemplo aí, uma crítica, talvez, é que nós temos aí notas maiores e notas menores, né? O Brasil parou de emitir moeda de R$ 1, né? A nota, papel que o Brasil emitia, moeda metálica de R$ 1 e moeda papel de R$ 1. Então você tinha um gasto, você tinha uma inflação, né? Uma emissão de moeda de R$ 1 muito grande, diminuiu-se. Aí depois você acaba aumentando essa questão, você tem 2, 5, 10, 20, 50, 100, agora 200. Professor, mas a nota de 200 não veio para ajudar, porque em vez de andar com duas notas de 100, eu ando com uma de 200. Sim, ela pode ter esse viés? Pode ter esse viés. Porém, né, é uma emissão maior de moeda, e uma emissão maior de moeda, que é uma emissão desnecessária, tá? De repente for uma emissão necessária, nós podemos falar de outra forma, mas sendo desnecessária, você vai mexer com o equilíbrio, ou seja, eu vou ter uma oferta de moeda maior do que a minha demanda, né? Então, é moeda. Consequentemente, você vai acabar tendo uma desvalorização dessa moeda e nós vamos falar aí, então, em inflação. Uma outra causa, tá, possível de aumento, tá, dos preços, aí da ocorrência da inflação, é quando vocês possuem uma demanda agregada excessiva. Professor, mas o senhor falou que a demanda não influencia tanto, né? Que tem a questão dos pontos de equilíbrio lá, quando nós falamos de oferta e demanda. Sim, só que aqui nós vamos falar de uma demanda até um pouco provocada por medo, né? Por exemplo, medo de que falte suprimentos. Então, você vai pegar ali um exemplo, março do ano passado, né, saíram vários atos normativos, vários decretos, leis, que os estabelecimentos iam fechar, né? Até o primeiro decreto de Maringá, se eu não me engano, ele saiu ali com um período ali, acho que de uma semana, né? Você acha que no começo da semana, no final da semana as coisas não iam mais poder abrir. Então a população com medo, o que que ela faz? Ela vai e compra de forma desenfreada, né? É uma demanda agregada, todo mundo vai e compra tudo que ela precisa e o que ela não precisa,
também, havendo aqui, então, um aumento da demanda agregada, né, nós não vamos ter a mesma capacidade da oferta, então, nós vamos acabar tendo um aumento agregado dos preços, gerando aqui, então, uma inflação provocada por essa demanda. Nós vamos ter também, pessoal, uma outra causa da inflação, a chamada de inflação dos custos, tá? Então, então aqui nós vamos ter, tá, um aumento da uma inflação provocada aí pelo aumento dos gastos com os custos de produção, em especial para os salários, né? Então, professor, mas eu tenho uma inflação, né, que ela ocorre mês a mês, e o meu salário, o reajuste dela vai ser só daqui a um ano. Então, aqui que nós vamos ter um problema, porque aquelas pessoas que brigam ali, né, os sindicatos, por exemplo, são aquelas pessoas, aqueles entes que brigam pela correção, elas podem acabar gerando uma pressão muito grande, né? Os custos da produção vão acabar aumentando, porque o empresário ele quer manter o lucro dele na mesma margem, tá? Aqui, se ele não quiser manter os lucros, tá? Se ele não quiser aumentar o preço dele, aumentando o custo, vai diminuir o lucro dele, né? Isso nós falando não só de uma determinada empresa, mas falando no todo, né? No conjunto da obra, de forma agregada. Então, nós temos uma mobilização nacional para aumentar os salários, né? Vamos pegar uma situação aí que nós tivemos no Brasil há algum tempo, da questão dos caminhoneiros, né? Todos os caminhoneiros queriam ali um aumento adequado. Então você pode gerar um aumento dos preços, né? Você gera uma inflação. Por quê? Porque as empresas vão aumentar o preço de todos os produtos, né? Não vai ser de um determinado produto só. Então você vai ter o aumento aqui, porque vai repassar esse custo para o consumidor. Mesma forma, né? Se você tiver de repente um aumento aí de desenfreado de luz, né, da energia elétrica, da conta de luz ou da água, devido aí talvez ao que Curitiba está sofrendo ali por questão da escassez de água, né? Você tem que fazer racionamento e tudo mais. Eu preciso de mais água porque o meu trabalho envolve isso aqui. Vou ter que comprar, né? Porque senão eu vou causar um prejuízo grande para a cidade. Essas empresas vão acabar embutindo isso no custo, vai aumentar o preço ou vai diminuir o lucro. Se não diminuir o lucro, vai aumentar o preço, vai gerar inflação. Aqui também, tá? Nós podemos falar aí da questão do preço de importação, tá? Como eu falei para vocês da questão do câmbio, né? Normalmente o Brasil importa mercadorias, bens de capital, maquinários, computadores, né? Situações aí que incorporam como bens de capital, né? Bens finais, vamos assim colocar. Nós importamos dos Estados Unidos, da Europa, do Oriente, de moedas que talvez sejam mais fortes, mais bem valorizadas do que o real, o que acaba aumentando o preço. Aí, né, é uma questão por aumento do custo, por essa questão do câmbio,
das moedas, né? Então, você acaba tendo um prejuízo aqui também, que é uma inflação gerada pelo aumento do custo para eu trazer essa mercadoria de fora, né? Vamos pegar aí, se pega um computador, né? Um celular, de US$ 1.000, quando o dólar era R$ 3, eram US$ 3.000, ou de US$ 2.000, R$ 6.000. Hoje, o mesmo computador de US$ 2.000, ela vai custar R$ 10.000. Então veja que teve um aumento do custo aí por causa dessa questão da desvalorização da moeda. Né? Aí nós vamos ter uma outra forma, né? Uma outra teoria que analisa a inflação, que é inflação estrutural, né? Aí aqui nós vamos poder falar do quê? De uma inelasticidade da oferta agrícola, né? Então, você vai pegar aí parte dos países em desenvolvimento que possuem a sua economia voltada para a questão agrícola, né, para a produção agrícola. Você vai ter aí o quê? Terras grandes, né, na mão de poucas pessoas. Então, aqui você vai acabar tendo essa questão de inelasticidade, como nós já vimos lá, quando nós vimos questão de oferta e demanda, inelasticidade. E também você vai ter aí uma tecnologia defasada, atrasada, ou não tão evoluída como de outros países que acabam tendo essa tecnologia, né, de ponta, lideram o mercado. Aí você vai acabar tendo um aumento dos preços agrícolas. E, né, nessa questão estrutural, você vai ter a questão da má distribuição de renda, né? Da mesma forma da questão agrícola, você acaba tendo a renda na mão de poucas pessoas, né? Então, como tem uma má distribuição de renda, daí aqui também, né, um dos pilares das políticas macroeconômicas é a divisão mais igualitária da renda, até também para ter esse controle maior da inflação. Por quê? Porque todos aí iriam poder comprar. Aqui você tendo menos pessoas com dinheiro, né, você acaba tendo uma valorização de determinados produtos, de determinados bens, né, dos bens inferiores. E, e também vamos ter aqui, né, como nós já vimos anteriormente, o aumento dos custos, porque a pessoa de baixa renda, assalariada, vai querer ganhar mais, vai pressionar para ganhar mais, e a empresa, não querendo perder o seu lucro, ela vai trabalhar para que o custo do produto aumente para ela manter o lucro. E aqui também nessa questão estrutural, né, nós vamos ter aí a rigidez do orçamento público, né, que daí, pelo fato do orçamento público, né, do poder público ter que investir pesado, ele não ter uma questão orçamentária muito grande para gerar títulos públicos, por exemplo, né,
Então, você acaba tendo um controle inflacionário, ele acaba gerando títulos públicos, ele acaba aumentando os seus gastos, e aí vai acabar aumentando também o custo dos produtos. Aí, nós vimos aí as principais causas, né? Aí, sobre as causas, creio que não hajam dúvidas, né? Então, nós vamos ter o primeiro efeito aí, né? O primeiro problema, a primeira situação gerada pela inflação, que querendo ou não é a questão da renda, né? Se você tem aí uma renda que ela perde o seu valor, então, né, como eu mencionei anteriormente, com o mesmo dinheiro que eu ganho que eu tinha, eu acabo comprando menos coisas ou menos com as mesmas coisas, mas em uma menor quantidade, ou, né, a gente volta a falar que eu paro de comprar bens normais e começo a comprar bens inferiores, né, para poder ter aí manter mais ou menos aquilo que eu consumia, mesmo que de repente num padrão não tão elevado como era, mas para continuar consumindo, continuar tendo o padrão que se tinha, né? E aqui daí nós podemos colocar, né, essas pessoas que recebem, né, que oferem renda, ou de forma assalariada, né, que ganham rendimento mensal por salário, pelo trabalho, ou as pessoas que ganham renda de aluguéis, né, que, querendo ou não, mencionei para vocês aí, que o índice de reajuste do aluguel subiu quase 30% nos últimos 12 meses. Então, veja aí que, se você for pegar a situação, aí nós temos uma complexidade muito grande, né, uma redução bem grande da renda. Pegar aí mais de 2% ao mês. Aqui também, tá? Você vai ter um outro efeito, que é um efeito sobre o mercado de capitais. Ah, então eu tenho uma poupança, eu tenho algo de renda fixa, ou invisto em ações, né, que é renda variável, mercado financeiro, algumas coisas que são tarifadas pela inflação, então se ela aumenta, eu posso ter aí um lado positivo, né, por exemplo, pegar um CRI, um CRA, né, que são cédulas de recebíveis imobiliários ou agrícolas, indexados, né, por IPCA ou pelo CDI, que acabam tendo aí um aumento, né, quando acaba tendo um aumento desses índices, ou também você acaba tendo uma desvalorização, né, pessoas não querendo investir diretamente em empresas, não querendo investir o seu capital, né, que aí também nós vamos ter um outro efeito, que é um efeito quanto à expectativa, né, porque o empresário, ele trabalha ali com médio, longo prazo, né, então ele tem expectativas que de repente não vai conseguir fazer, ou ele deixa para depois, né? Agora está muito alta a inflação, vamos esperar, vamos ver se isso aí vai melhorar, se não vai, né? Hoje, né, com essa questão aí da pandemia, foi algo complexo para todos. Nós tivemos aí o mundo inteiro problemas de inflação, né? Veja que os Estados Unidos teve um aumento de quase 1%, acho que no último mês,
que isso para eles lá é um absurdo, né, de aumento muito complexo, tanto que acabou criando um problema nas bolsas do mundo inteiro, né? E aí, por eu ter esse estímulo, né, de ter o meu CD, de ter o meu CDA, meu CDI, meu CDB, minha LCA, eu acabo ficando com esse dinheiro investido, né? Acabo não consumindo, acabo não indo comprar bens, serviços, né? O que uma das vezes acaba diminuindo a demanda, né? Você acaba reequilibrando, você acaba talvez diminuindo a inflação, né? Mas nem sempre isso acaba acontecendo no curto prazo, né? Quando eu falei para vocês aí da questão da expectativa, né? Nós também vamos falar aí da expectativa do comércio exterior, né? De quem comercializa para fora, né? Você tendo um custo maior para produzir, se o produto lá fora, dos outros países, são mais baratos, né? O Brasil, por exemplo, diminui a sua exportação. Os outros países buscam comprar de países mais baratos. Tem aquela questão da balança comercial favorável, que eu já comentei com vocês em aulas anteriores. Ter o meu custo com importações menor do que o que eu ganho com exportações. Se eu vou exportar de um país, se eu vou importar de um país que o custo é alto, eu vou ter problemas. Então eu sempre busco importar de um país onde o custo é menor, né? Então eu sempre busco também uma inflação menor. Aí, pessoal, sobre a inflação que eu queria trabalhar com vocês, é isso. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento? Não, tranquilo, professor. Então, aí nós vamos ir para o nosso outro pilar, para o nosso outro objetivo, que é a questão da autoempregabilidade, né? Então, nós sempre buscamos aqui o quê? Empregar o máximo possível dos fatores de produção. Quando nós falamos nessa questão, tá? Principalmente com a macroeconomia, como eu já me falei para vocês anteriormente, nós buscamos discutir sobre o desemprego, tá? Sobre emprego e desemprego. Então aí, né, o Brasil tem uma margem de desemprego grande e o principal efeito, o principal motivo, a principal preocupação, né, dessa política macroeconômica, desse pilar da macroeconomia, é diminuir esse número de pessoas desempregadas ou fora do mercado de trabalho. Então, né, o mercado de trabalho nada mais é do que um mercado, as pessoas ofertam a sua mão de obra e pessoas adquirem essa mão de obra. Pode ser o tido mercado formal, né, que é o mercado de carteira assinada, ou o que eles chamam de mercado informal, que às vezes a pessoa não trabalha de carteira assinada, ela vive na informalidade do trabalho ali, às vezes vendendo algo, vendendo bala e chocolate, vendendo bala e chocolate em semáforo, né? Outras situações aí que não seriam tidas dentro do mercado de trabalho comum ou formal, né?
não levando em consideração aqui o empresário, né, que daí o empresário teria até um prolabore, teria um rendimento, uma situação um pouco diferente, e também, né, o servidor público, ele acaba também tendo o seu rendimento aí, a gente poderia colocar no modo amplo, tá, porque o servidor público ele acaba não entrando dentro da questão de trabalho, de emprego, principalmente para o direito, nós podemos colocar aqui que ele é uma pessoa que está exercendo o seu trabalho, então, que ele estaria produzindo, né? Daí nós vamos ver, nós vamos analisar então a população economicamente ativa, né? Que aqui vai ser a soma das pessoas que efetivamente estão trabalhando e aquelas pessoas que não estão trabalhando, que estão no desemprego. Elas não estão trabalhando, mas elas buscam trabalhar. Nós vamos ter um outro grupo, né? Que daí é a força de trabalho, as pessoas fora do mercado de trabalho, fora da força de trabalho. Nós podemos pegar aí, né, pessoas afastadas por questão de saúde, enfermidade física ou mental, que não a permita trabalhar de modo algum. Podemos pegar estudantes, menores, idosos aposentados, pensionistas, pessoas que não trabalham e que também não estão em um momento de trabalhar ou não estão procurando emprego, né, no caso, ou trabalho, no caso dos idosos aposentados, por exemplo. Aqui nós vamos também entrar numa linha um pouco complexa, né, já falando em emprego, que nós temos que falar também de remuneração. Então, nós também temos que falar em questão de renda. Ah, professor, mas aqui nós vamos falar de renda. Por que que o homem ganha mais do que a mulher, né? Aqui nós temos que, de repente, fazer uma análise que talvez, né, ganhe mais. Tá? Não estou dizendo que é o meu posicionamento, mas é de acordo com os materiais que nós temos aí, que talvez nós temos mais alguns trabalhos que exijam mais força, né? A legislação trabalhista diz lá que o homem pode carregar mais peso que a mulher. De repente, se eu tenho um trabalho braçal, eu, o homem ganha mais porque ele consegue carregar mais. É um exemplo. Nós vamos ter uma situação aí de que ganhe mais porque talvez nós tenhamos mais homens com nível superior, ou o contrário, né? Nós podemos pegar mulheres que ganham mais que homens, porque elas têm aí, de repente, mais formação universitária do que os homens. Ou, né, aí nós vamos entrar num outro detalhe também, que é a questão do qual é o mercado. Né? Se você for falar hoje de mercado de moda, vamos pegar um exemplo aqui, né? Questão de modelo. Eu vi uma discussão outro dia na internet que o modelo masculino, não o homem modelo, mais ganha, ele ganha lá em torno de metade do que a mulher modelo recebe, né? Porque é algo mais voltado aí também, talvez, para o público feminino, né? A questão da moda. Pode ser, né? Nós vamos entrar numa outra discussão que, professor, mas aí vamos pegar um ramo que ambos têm uma formação acadêmica, ambos têm uma universidade, não seja algo tão específico como a questão da moda, que é mais voltado para um desses grupos. Tudo bem. Então, vamos pegar o ramo da medicina. Os dois têm mais ou menos a mesma formação, pelo menos a nível universitário. Tá? Os homens ganham mais do que as mulheres. Aqui, então, de repente, nós temos que fazer uma outra análise, né? Uma análise de qual a área que as mulheres vão dentro da medicina, qual que o homem vai. De repente, o homem vai para uma situação mais de risco, uma cirurgia cardíaca, a mulher já faz em algo mais comum, menos perigoso, talvez, aí, sei lá, pediatria, oftalmologia, ou o contrário, né? A mulher vai para a cirurgia cardíaca, o homem vai mais para a pediatria, a mulher ganha mais que o homem. Então, também temos que analisar
essa questão. Uma outra questão aí, né? Não só nessa questão de gênero, né? De sexo, aliás. Vamos pegar também, o trabalhador noturno. Né? O trabalhador noturno, como ele não vai dormir à noite, ele ganha mais do que a pessoa que trabalha de dia. Por quê? Porque a legislação diz que além de ele trabalhar ali uma hora menos, mais ou menos uma hora menos, ele ainda tem um adicional. Porque nós podemos dizer que talvez seja porque o período da noite era para estar dormindo. Como não está dormindo, ele acaba tendo um prejuízo à saúde. Podemos colocar aí também que nós temos outros ramos de pessoas que ganham mais porque elas assumem atividades mais perigosas, né, que colocam, evidentemente, a vida, a saúde em risco. Né? Então, nós temos todos esses, entre aspas, problemas ou discriminações que acabam gerando alguma circunstância, alguma discussão aí quanto à distinção de renda, até mesmo, de repente, por questão de gostos do meu consumidor, né? For pegar aí, talvez, né? Eu tenho uma clientela que gosta mais de ser atendido por homens, né? Então, as empresas com homens atendendo vão gastar mais, porque esses homens vão estar mais sendo demandados. Posso ter uma empresa que contrata mulheres que vai ter um custo menor, né? Então, elas vão ter um ganho menor também. Né? Então, essa questão, ou o contrário, né? O pessoal prefere ser atendido por mulheres, né? Numa loja de perfume, um exemplo, né? O do homem, o exemplo que eu dei do homem na área do bar, que é uma loja de perfumes, mas poderia ser exemplos trocados, tá? Só para a gente elucidar a discussão ou a situação aqui. Mesma situação, as mulheres ganhariam mais pelo gosto dos clientes, os homens tenderiam a ganhar menos, né? Então, temos essas discussões aí que são complexas também, né, que impedem essa situação de termos aí um salário de 100% igual para todos os trabalhadores, né? Nós também vamos ter, de repente, aquele trabalhador que ganha mais porque está há mais tempo na empresa, e a empresa tem um quadro de carreira, quanto mais tempo você ficar, mais você é remunerado. Né? A questão aqui que eu falei para você, da especialidade, né? De repente eu quero contratar um médico, vou contratar um cardiologista especializado, ele vai ganhar mais do que um clínico geral. Então, temos essa situação. Só um minutinho, pessoal. Procurando um ponto aqui no material. Tá, aí nós vamos ter aqui também, tá, modalidades de desemprego. Então, nós vamos ter aquele desemprego, né, que é o desemprego involuntário, né, que a pessoa ela trabalhava, de repente por uma questão de corte de gastos, diminuição de custos, né? Essa pessoa acaba sendo mandada embora, né?
Então, é um desemprego involuntário, alguns lugares nós vamos achar aí como desemprego cíclico, tá? Nós vamos ter aí também o desemprego sazonal, né, que são aquelas atividades que rolam só em determinado período do ano, né? A safra da soja, a colheita da soja, ela ocorre ali, sei lá, de março a junho, né? Essas pessoas que trabalham na soja não, se elas quiserem trabalhar só na soja, vão se trabalhar no próximo ano. Se não, o cara tem que trabalhar na soja, depois numa outra temporada no milho, né? Então são trabalhos e desempregos, né, provocados aí pela sazonalidade, né, da questão. Então você fica empregado num período, fica desempregado num período devido a essa questão sazonal. Nós vamos ter aqui, né, uma classificação também de desemprego ficcional, né, que é um período ali de desemprego entre a pessoa, ela saiu de um emprego até ela arrumar um outro, devido à questão da informação, da existência ou não de vagas de. Então, aí, né, é o período de tempo que o indivíduo gasta entre um emprego e outro. Ah, professor, isso aqui às vezes pode ser de um dia. Pô, pode ser. Pode ser de uma semana, de um mês. É o período aí que o cidadão fica entre um emprego e outro. E nós vamos ter aqui também o desemprego estrutural ou desemprego tecnológico, que daí aqui nós podemos falar que é a exclusão de uma determinada parcela da, da população economicamente ativa, até devido tecnológica, né, a questão da oferta e da demanda desequilibrada, e também a busca por uma mão de obra cada vez mais qualificada, cada vez mais especializada. E, né, pessoal, aqui um último tópico que eu quero trabalhar com vocês é meio que acaba surgindo aí dessa situação, que é a questão do desemprego e do desenvolvimento, que, querendo ou não, como nós temos tecnologias cada vez mais eficientes, cada vez mais desenvolvidas, né, você acaba precisando de uma quantidade menor de mão de obra, de uma mão de obra mais qualificada, né? Algum tempo atrás, você precisava de várias pessoas para fazer a colheita de uma plantação, né? Hoje, com todo o maquinário que existe, sei lá, você precisa de metade ou menos da metade daquela população, né? Então, você tem aí que as pessoas têm que se reinventar. Então, enquanto não encontra aí, talvez a gente possa falar da pessoa viver ali num trabalho informal, né? Fazendo bicos, como é o usual aí, né? O coloquial da situação. Ah, o que você faz aí? Eu faço bicos, né? Então, é dessa questão.
as pessoas acabam tendo que se reinventar, buscar outros ramos, buscar outras atividades, né? Que acabam surgindo, situações acabam surgindo e acabam desaparecendo com a evolução, né? Existiam algumas atividades no passado que talvez porventura não existam hoje, tem algumas que existem hoje que não existiam no passado, e se nós formos falar no futuro, daqui 20, 30 anos, vai ter profissão que nós não conhecemos hoje e não vai existir alguma situação que nós conhecemos hoje. E, né, aí, o último dos objetivos, dos pilares, do problema trazidos, né, pela macroeconomia que nós vimos, é a questão da distribuição de renda, né, de uma forma cada vez melhor, cada vez menos desigual de se dividir as rendas, né, de você ter ali o bolo, né, o produto, a produção sempre aumentando de forma consciente, de forma racional, e eu ter uma distribuição cada vez mais equitativa, mais equânime, menos desigual da, da renda entre as pessoas. Como é que nós podemos fazer isso? Né? É aí que entra a questão de algumas políticas, né? Nós podemos colocar aí que talvez as pessoas que vivam na pobreza, na miserabilidade, tenham que receber um auxílio, um benefício do governo, para que elas consigam se alimentar, que elas consigam buscar um estudo, buscar alguma atividade, para que elas comecem a ter um trabalho por conta própria, né, que elas consigam evoluir por si mesmas, né, não sempre dependendo daquela migalha, daquela esmola dada pelo poder público, né? Então, né, ou você pode criar algumas outras políticas públicas para melhorar a educação, né, que nós vimos aí a questão da qualificação, da especialização, né, então você poderia ter políticas públicas para melhorar o ensino de base, ter um acesso maior à educação superior. No Brasil, né, nós até temos algumas políticas nesse sentido, né, o ProUni, ProMUB, tem aí acho que FIES, você tem aí questão de cotas, né? Cotas sociais, cotas raciais em universidades. Não me engano, hoje você tem aí até para questão de concurso público, cotas raciais, né? Para afrodescendentes. Eu estava falando da questão da renda, né? Da pessoa em miserabilidade. Você tem hoje aí o Bolsa Família, alguns outros benefícios de cesta básica. Ah, professor, não é o suficiente, talvez não seja o ideal, né? Mas é algo para que essas pessoas comecem a se alimentar, se nutrir, de repente buscar uma escola, buscar educação para os filhos, para que se melhore essa condição de vida e a gente possa ter um aumento, melhor distribuição de renda, para que a gente possa ter um país cresça cada vez mais, que tenha uma renda cada vez maior, não não só per capita, né, não só em números, porque hoje você pega per capita e divide o PIB pelo número de pessoas da renda per capita, porém boa parte dessa renda fica na mão de poucos, né, então para se dar oportunidade para mais pessoas, né, de repente aí também ter outras políticas, outras situações que facilitem aí as empresas, né, microempresas, né, questão do simples, por exemplo, que é uma tributação menor, para que elas possam contratar mais gente, para essas pessoas terem mais empregos, né? Poderem ir crescendo, poderem ir trabalhando e se especializando. Então, pessoal, era isso o conteúdo que eu queria trabalhar com vocês hoje nessa aula.
Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento? Então, pessoal, Tranquilo, professor. Boa noite a todos aí. A gente se vê na nossa próxima aula. Tá certo. Bom Boa final de noite. semana a Boa todos. noite. Boa noite.